Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo, vamos aí para mais uma aula aqui do nosso curso de Canva Design 2021. Sempre lembrando que caso você tenha interesse no certificado de conclusão de curso, basta fazer o cadastro aqui no site cursob.com. O curso é de graça, o certificado também. Vamos agora para a nossa aula de número 34. Nessa aula eu vou mostrar para vocês 20 atalhos de teclado para que vocês possam ter mais produtividade, né, quando estiverem desenvolvendo aí o projeto de vocês. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, atalho número 1, né, simplesmente você teclando, né, a tecla T aí no seu teclado, você insere texto, ó. E aí a partir daqui você pode formatar, né, esse texto do jeito que você quiser e você pode inserir quantos textos, né, você quiser com o seu atalho. Então aqui eu já tenho diversos textos, tá legal? Então tecla T. O próximo atalho é o Ctrl D para você duplicar um elemento. Então eu tenho aqui esse círculo verde, eu clico nele, Ctrl D e pronto, já tenho aqui outro círculo. Ctrl D no número, já tenho aqui o meu elemento duplicado. Então é algo bastante útil, certo? Outra forma de duplicar texto também, ou qualquer outro elemento, é você segurar o Alt e clicar e arrastar um elemento. Então eu quero duplicar esse número 3, eu seguro a tecla Alt, clico e arrasto. E assim eu vou fazer quantas cópias eu quiser de qualquer elemento. Basta segurar o Alt, clicar e arrastar algum elemento. Então é bem prático, legal? E aí você não precisa utilizar o Ctrl D. O próximo é Ctrl C e Ctrl V, que acredito que todos aí já saibam utilizar. Então eu cliquei no número 4, Ctrl C, eu copiei esse elemento e agora o Ctrl V, eu colei, ó, esse elemento, Ctrl V. Sempre que eu teclar o Ctrl V, eu vou colar, inclusive em outro design. Então eu posso colar o número 4 em qualquer arte, né, que eu estiver trabalhando, legal? Uma curiosidade é que você sempre vai colar, né, automaticamente no local em que foi copiado. Então, por exemplo, ó, eu vou copiar esse texto e vou colar nessa arte, automaticamente ele é colado, ó, no mesmo espaço, né, no mesmo local em que ele estava originalmente, né? Então esses são os teclados Ctrl C e Ctrl V. O próximo atalho é o Ctrl X, né, que é recortar. Então eu tenho aqui esse número 5, Ctrl X, eu recorto e aí eu posso colar aqui no meu template mesmo, ou eu posso colar em outro template, né, o que faz mais sentido. Então você recorta e cola onde você quiser, legal? O próximo atalho é o Ctrl Shift K, que é para você deixar o seu texto em letra maiúscula. Então eu tenho aqui esse texto, eu clico nele, Ctrl Shift e K e o texto ficou maiúsculo. Eu sinceramente nem uso esses atalhos, né? Eu sempre clico no texto, venho aqui em cima e escolho, né, qual se eu quero, né, deixar em maiúsculo ou não. Mas caso você ache mais prático Ctrl Shift K, fica aí a dica. Atalho número 7 é o Delete, cliquei aqui no meu círculo verde, teclo Delete no teclado e pronto, eu deletei o elemento, né? Bem prático, eu deleto até o texto aqui. Legal? Atalho número 8 é inserir quadrado ou retângulo. Então basta você teclar o R e você vai inserir uma forma, né? Nesse caso é um retângulo, porque eu estou utilizando aqui o formato, né, de miniatura para o YouTube, ó. Então ele já vai pegar retângulo. Agora, se você estiver utilizando o Instagram, por exemplo, ó, vou abrir aqui uma nova página, vou criar um design, post para Instagram e vou teclar R. Aí ele vai inserir quadrado, tá? Então vai inserir um quadrado ou um retângulo, dependendo do formato do seu design, certo? A tecla de atalho é a letra R. E a letra C é a mesma coisa, só que vai inserir um círculo, né? Então, bem fácil. E a tecla L vai inserir uma linha. Então, coloquei aqui duas linhas e aí eu posso customizar aqui, ó, como eu vou querer essa linha e inclusive a cor, ó. Posso alterar aí as cores, beleza? Então a tecla L para você inserir linha. Ctrl mais ou Ctrl menos, você vai trabalhar com zoom. Então, ó, Ctrl mais eu vou dar zoom na arte e Ctrl menos eu vou dar um zoom. O zoom você também pode alterar, né, por aqui. Legal? Então, ó, Ctrl mais e aí eu deixo do tamanho que eu quiser. Essa foi a dica número 11. Atalho número 12 é o Shift mais o clique para você selecionar elementos separados. Então, olha, eu quero selecionar, cliquei aqui, selecionei o círculo verde
e agora eu quero selecionar também o texto. Se eu clicar no texto, vai sair a seleção do círculo verde, né? Se eu quiser selecionar os dois, eu seguro a tecla Shift, clico no meu texto. Qual que é a vantagem? É que agora, ó, eu posso clicar e arrastar os dois, né? Posso alterar o tamanho também dos dois. Então agora eu selecionei dois elementos e posso formatar os dois ao mesmo tempo. Se eu clicar fora, né, eu cancelo essa seleção conjunta. Então a partir de agora, ó, ficou cada um por si novamente. Legal? Então, ó, clico no círculo, seguro a tecla Shift, clico no número, selecionei os dois. Cliquei fora, cada um fica independente. Dica número 13, ó, Ctrl A. E pronto, ó, selecionei tudo, né? Menos o plano de fundo, né? O background, porque ele não é o elemento, né? Ele é o plano de fundo. Mas todos os elementos que estão aqui, ó, eu selecionei, inclusive eu posso até colocar aqui, ó, para quem tem o Canva Pro e fica redimensionando, né, o formato, o Facebook, Instagram, YouTube, é bem interessante, né? Porque aí você vai selecionar tudo, ó, vou sair, está cada um por si, ó, cada elemento por si. Você vai selecionar tudo com o Ctrl A e aí você vai diminuir o tamanho de tudo, ó, para se adequar ao formato. Então aqui, ó, para Instagram, se for YouTube, eu posso deixar maior, né, do jeito que estava. Então o atalho Ctrl A para selecionar tudo. E depois que você desabilita, né, a seleção, cancela a seleção, cada um fica independente novamente, tá legal? Ctrl mais clique é para você selecionar elementos, né, que estão sobrepostos. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse número 14 e embaixo eu tenho um círculo verde. Nesse caso é fácil, ó. Cliquei e selecionei o número. Cliquei e selecionei o círculo, mas quando o seu design tem muitos elementos, isso pode ser um pouco chato. Então, por exemplo, vamos supor que esse círculo aqui, ó, verde, fosse menor, ó, fosse assim a minha arte. Aí eu quero selecionar o círculo verde, mas se eu clicar, ó, vai selecionar o número 14. Então como que eu faço para selecionar o círculo verde? Eu clico no 14 e uso esse atalho, ó, seguro o Ctrl e clico novamente. E agora eu selecionei ali o círculo verde, inclusive eu posso até mudar a cor, ó, amarelo. Tá? Então, com Ctrl e clique, você vai ir selecionando elementos que estão em camadas inferiores, certo? Nesse caso, eu dei um exemplo com 2, mas você pode ter mais. Ó. Por exemplo, eu vou duplicar esse círculo e aqui embaixo, ó, eu vou colocar esse círculo aqui na cor verde, né? Para diferenciar. E por cima de todos eles, eu tenho o número 14. Então, ó, vou colocar aqui para a posição para frente novamente. Então, aqui eu tenho o número 14. Então, olha só. Eu clico aqui, estou selecionando o número 14. Seguro o Ctrl e clico, foi para o círculo verde. Clico novamente, foi lá para o círculo amarelo, tá? Eu sei disso porque eu posso ver aqui, ó, que a cor já está amarela. Se eu colocar aqui preto, olha lá, o círculo ficou preto. Então, assim você vai controlar qual elemento, né, de qual camada você quer formatar. Beleza? Dica número 5 é agrupar elementos. Por que aqui nos exemplos anteriores eu sempre, né, frisei que depois os elementos ficam separados? Porque aqui já é diferente. Ó, na dica número 15 é para você agrupar elementos. Então, ó, eu vou selecionar aqui o círculo verde e já vou usar o atalho de Shift. Então, com o Shift, eu clico no número, selecionei 2 e continuo segurando o Shift e clico aqui no texto. Então, eu usei o atalho Ctrl Shift, né, para selecionar cada elemento e agora eu vou usar este atalho aqui, ó, Ctrl G, para agrupar os elementos, tá? Então agora eu posso, ó, mover que eles estão juntos, com a diferença que, mesmo eu clicando fora, ó, subindo aqui, usando, né, trabalhando em outras coisas, quando eu volto aqui, continua agrupado, ó. Então continua sendo um elemento só, certo? Diferente desses outros, que depois que você seleciona com Shift, eles ficam juntos, mas quando sai a seleção, cada um fica por si. Aqui não, aqui vai ficar sempre agrupado. E eu posso, inclusive, atrapalhar o tamanho. Legal? Então esse é o Ctrl G para você agrupar elementos. E caso você queira desagrupar esses elementos, é o próximo atalho, ó, Ctrl Shift G. Então eu tenho aqui os elementos agrupados, Ctrl Shift G e pronto. Desagrupei os elementos, ó, cada um por si novamente, certo? E cada um que vá buscar teu espaço.
Legal? Então, Ctrl Shift G é para desagrupar elementos. O ESC você cancela a seleção. Então, ó, selecionei o círculo, seguro o Shift, selecionei o número, selecionei o texto. Ah, eu quero cancelar todas essas seleções. Teclo ESC. Pronto, não está mais selecionado. Legal? Ctrl Z é para você desfazer algo. Então, por exemplo, aqui está o círculo verde, eu alterei para amarelo. E aí, não gostei, mesmo que eu faça outra coisa aqui, ó, mudo para cá. Só que aí eu voltei e falei, eu não gostei do amarelo, queria aquele verde, mas não lembro qual era o tom de verde. Ctrl Z e ele vai ir desfazendo cada ação, ó. Ctrl Z e desfez aqui, voltou para o verde. Então, se eu trouxe para cá, tirei do alinhamento, Ctrl Z, volta para lá. Beleza? Às vezes, pessoal, pode acontecer da gente desfazer algo, mas querer refazer, né? Por exemplo, aqui está verde e eu alterei para amarelo, né? Aí eu falei, eu não gostei desse amarelo, gostei do verde. Então, Ctrl Z para desfazer. Voltei para o verde. Aí eu falei, não, pensando bem, o amarelo estava mais legal, então eu quero refazer essa ação, né? E é aí que entra o Ctrl Shift Z. Então, ó, Ctrl Shift G e eu refiz, tá? Então, você vai fazendo isso. Ctrl Z, você desfaz, Ctrl Shift Z, você refaz, certo? Depois que vocês utilizam isso 1, 2, 3 vezes, já fica muito, até automático, né? De usar esse atalho. Legal? E por último, pessoal, olha só, já deixei desalinhado aqui de propósito. Por quê? Porque com Ctrl Alt apenas você consegue trabalhar, né? Você consegue ver qual é a distância em pixel que o elemento está. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse meu elemento, ó, e ele está bem mais, né, para lateral do que para cima, mas eu quero deixar ele alinhado, ó, igual está desse jeito. O que eu vou fazer? Clico no meu elemento, Ctrl Alt, e agora eu coloco o mouse aqui fora e aparece essas linhas de alinhamento, né, essa grade com esse pontilhado rosa. Então eu estou vendo aqui que o meu elemento ele está a 85 pixels, né, de distância do topo, e aqui do lado ele está a 13 pixels, né? Então não está legal. O que eu vou fazer? Vou pegar meu elemento, vou colocar mais ou menos aqui onde eu acho que é, deixar um pouco distante, e mais uma vez clico no meu elemento, Ctrl Alt. Agora ele está a 19 pixels da lateral e 38 pixels do topo, né, do meu design. O que eu preciso fazer? Preciso afastar ele um pouco mais, né, para dentro da minha arte. Novamente Ctrl Alt, ó, 42 pixels do topo e 41 pixels da lateral. Aí já vai mais uma dica, pessoal. Quando você movimenta o elemento pela tecla do seu teclado, você movimenta um pixel de cada vez. Então, ó, eu já sei que está a 42 pixels de distanciamento do topo. Então, com a tecla do teclado, ó, um para baixo, para baixo não, né? Um para cima e um para cima. Então, agora vai estar a 40, ó. Ctrl Alt, 40 pixels, né, é a margem do topo. E da lateral está a 41. Então, eu preciso, ó, clicar no meu elemento, teclo para a esquerda uma vez, que é 1 pixel, e agora sim, o meu alinhamento já está perfeito. 40 pixels de distância do topo, 40 pixels de distância da lateral, certo? Então é para isso que serve o Ctrl Alt, para você saber exatamente a distância que está um elemento do outro. Ó, outro exercício aqui. Eu quero colocar esse texto a exatamente 25 pixels de distância desse logo aqui, ó, desse elemento, né, de círculo. Então eu clico no meu texto, Ctrl Alt, e eu vou mexer o mouse, eu coloco o mouse aqui no meu logo, né, no meu círculo, e eu estou vendo que está a uma distância de 124 pixels, mas eu quero exatamente 25 pixels. Então eu vou pegar o meu texto e trazer mais para cá. Ctrl Alt, e agora está no 29, né? Então eu clico no meu texto e cada vez que eu teclar a seta para a esquerda é 1 pixel. Então, ó, está 29, 28, 27, 26, 25. Vamos ver, ó, clico no texto, Ctrl Alt, coloco o mouse aqui no círculo e está exatamente, né, o meu texto está exatamente 25 pixels de distância do meu círculo, né, do meu logo. Legal? E agora, ó, Ctrl- para diminuir o zoom, eu vejo se a distância ficou legal, então pronto. Então com o Ctrl Alt você vai conseguir ter essa precisão de pixel a pixel, né, no distanciamento, certo?
Então é isso aí, pessoal. Concluímos aqui 20 atalhos, né, que eu considero importante, né, que vocês saibam, e esse conteúdo vai cair aqui na avaliação, ó, de técnicas avançadas, né? Então aqui nessa avaliação 4 vai ter questões referente a atalhos. Caso você queira tirar o nosso certificado de conclusão de curso, que é gratuito, tá? Não tem que pagar nada, mas você tem que estudar bastante, tem que ser aprovado nas avaliações com pelo menos 90% de aprovação. Legal? Então é isso, pessoal. Mais uma aula concluída. Nos vemos aí na próxima. Um grande abraço e tchau!